Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das lendas mais intrigantes da história, a lenda de Atlântida e sua misteriosa civilização perdida. Desde os tempos antigos, Atlântida tem capturado a imaginação de muitos, descrita como uma poderosa e avançada sociedade que desapareceu misteriosamente nas profundezas do oceano. Vamos mergulhar nas histórias, teorias e mistérios que cercam essa enigmática civilização e descobrir o que torna Atlântida tão fascinante até os dias de hoje. A lenda de Atlântida tem suas raízes nos escritos do filósofo grego Platão, especificamente nos diálogos Critias e Timeu, que datam de cerca de 360 a.C. Nessas obras, Platão descreve Atlântida como uma poderosa ilha-continente localizada além das colunas de Hércules, hoje identificadas como o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, Atlântida era habitada por uma civilização extremamente avançada, tanto em termos tecnológicos quanto culturais, com vastos recursos naturais, uma arquitetura imponente e um sistema de governo justo e eficiente. No diálogo Timeu, a história de Atlântida é apresentada como um relato transmitido ao estadista ateniense Solon por sacerdotes egípcios, que afirmavam que a civilização Atlante existira cerca de 9.000 anos antes da época de Platão. Os Atlantes eram descritos como descendentes do deus do mar, Poseidon, e tinham criado uma sociedade próspera e poderosa, com grande conhecimento em engenharia, agricultura e navegação. No entanto, essa prosperidade acabou levando a um excesso de orgulho e ganância, o que resultou na queda da civilização. Em Critias, Platão narra a decadência moral dos Atlantes e como isso os levou a tentar conquistar o mundo. Os deuses, percebendo a corrupção que havia se instalado, decidiram puni-los, e assim, em um único dia e noite de desastres, Atlântida foi submersa no mar, desaparecendo para sempre. Embora muitos considerem a história de Atlântida como uma alegoria criada por Platão para discutir a corrupção e o declínio das sociedades, a lenda tem perdurado ao longo dos séculos, inspirando inúmeras teorias e especulações sobre a possível localização e a realidade dessa civilização perdida. A ideia de uma sociedade avançada destruída por sua própria arrogância ressoa profundamente na imaginação humana, fazendo de Atlântida um dos mistérios mais duradouros e fascinantes da história. Platão descreve a sociedade atlante como uma das mais ricas e avançadas de sua época, uma civilização que floresceu em uma vasta ilha-continente com recursos naturais abundantes e uma cultura sofisticada. No centro da civilização atlante estava sua capital, uma cidade majestosa organizada em anéis concêntricos de terra e água, com canais que conectavam os diferentes níveis da cidade. Essa disposição geográfica não era apenas esteticamente impressionante, mas também um símbolo da ordem e da harmonia que permeavam toda a sociedade atlante. A capital de Atlântida era adornada com templos grandiosos, sendo o mais importante o templo de Poseidon, o deus que, segundo Platão, era o protetor e ancestral dos Atlantes. Esse templo, decorado com ouro, prata e outros metais preciosos, abrigava uma estátua colossal de Poseidon em sua carruagem, rodeado por cavalos alados. Além dos templos, a cidade era repleta de palácios, jardins, arenas e outras construções magníficas, refletindo a opulência e o poder da civilização atlante. O governo de Atlântida era uma monarquia, com reis que governavam com sabedoria e justiça, inicialmente seguindo as leis estabelecidas por Poseidon. Essa liderança virtuosa contribuiu para a prosperidade da sociedade, permitindo que os atlantes desenvolvessem um sistema econômico forte e uma cultura rica em conhecimento e inovação. No entanto, com o tempo, a sociedade atlante começou a sucumbir ao orgulho e à ganância, afastando-se dos princípios morais que haviam sustentado sua grandeza. Além de sua riqueza material e cultural, Atlântida possuía um poderio militar formidável. As forças armadas atlantes eram vastas e bem organizadas, com uma frota naval que dominava os mares e um exército terrestre preparado para expandir o domínio da ilha. De acordo com Platão, os atlantes tentaram usar esse poderio para conquistar a Grécia, mas foram derrotados pelos atenienses, cuja bravura e virtude contrastavam com a decadência moral dos atlantes. O mistério do desaparecimento de Atlântida é uma das partes mais intrigantes da narrativa que Platão teceu em seus diálogos Critias e Timeu. De acordo com o filósofo, a poderosa civilização atlante, que outrora era conhecida por sua riqueza, sabedoria e poderio militar, caiu em desgraça devido à corrupção e à decadência moral que começaram a dominar a ilha.
Os Atlantes, que inicialmente eram governados por reis justos e respeitavam as leis de Poseidon, seu protetor divino, acabaram se afastando dos princípios morais que sustentavam sua sociedade. Platão descreve que, à medida que a ganância e a arrogância tomaram conta dos Atlantes, eles passaram a se considerar invencíveis e a buscar a dominação de outras terras, incluindo a Grécia. Essa ambição desmedida foi vista pelos deuses como uma traição aos valores que haviam sido transmitidos à civilização. Como punição, a ira divina se abateu sobre Atlântida de forma cataclísmica, resultando em sua total destruição. A catástrofe que levou Atlântida ao fundo do mar é descrita por Platão como um evento súbito e devastador, muitas vezes interpretado como um grande terremoto seguido por um tsunami que teria submerso a ilha em questão de horas. Essa descrição tem levado muitos a especular se Platão poderia estar se referindo a um evento geológico real, como a erupção do vulcão de Santorini, que devastou a civilização minoica. Ou se a história de Atlântida é puramente alegórica, representando o declínio inevitável de qualquer civilização que sucumba ao orgulho e à corrupção. A história do desaparecimento de Atlântida é, portanto, não apenas um conto de uma civilização perdida, mas também uma poderosa alegoria sobre a natureza cíclica das civilizações humanas. Platão usou a narrativa de Atlântida para ilustrar a ideia de que o poder e a prosperidade, quando não acompanhados pela virtude e pela sabedoria, podem levar à autodestruição. As teorias modernas sobre o destino de Atlântida variam amplamente, refletindo tanto a fascinação pela lenda quanto o desejo de encontrar uma base real para a história contada por Platão. Entre as hipóteses mais aceitas por historiadores e arqueólogos está a ideia de que Platão teria se inspirado em desastres naturais e civilizações antigas que, de fato, desapareceram de forma abrupta e misteriosa. Uma das teorias mais populares liga a história de Atlântida à erupção do vulcão Tera, na ilha de Santorini, por volta de 1600 a.C. Essa catástrofe devastou a civilização minoica, uma cultura avançada que habitava a ilha de Creta e outras partes do Egeu. A erupção de Tera teria sido uma das maiores da história, causando tsunamis e mudanças climáticas significativas que levaram ao colapso da civilização minoica. Para muitos, essa tragédia real poderia ter servido como inspiração para o conto de Platão, que descreve uma ilha-continente destruída por um cataclismo natural. Outra hipótese sugere que Platão poderia ter se baseado em memórias vagas e mitificadas de antigas civilizações que desapareceram, como a própria civilização minoica, ou mesmo as cidades costeiras que foram submersas durante o aumento do nível do mar ao final da última era glacial. Esses eventos teriam sido passados de geração em geração através de tradições orais, eventualmente dando origem à narrativa de Atlântida como uma civilização poderosa que sucumbiu devido à ira dos deuses. No entanto, não faltam teorias mais especulativas e fantasiosas sobre Atlântida. Alguns pesquisadores e entusiastas propõem que a civilização Atlante possuía uma tecnologia avançada que superava em muito o que conhecemos hoje. A lenda de Atlântida, desde sua primeira menção nos diálogos de Platão, tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para a literatura, a arte e a cultura popular em geral. Ao longo dos séculos, a imagem da civilização perdida submersa nas profundezas do oceano cativou a imaginação de escritores, artistas e cineastas, que a reimaginam e reinterpretam continuamente em suas obras. Na literatura, a influência de Atlântida é particularmente notável. No século XIX, Júlio Verne popularizou a lenda em sua obra 20.000 Léguas Submarinas, onde o misterioso capitão Nemo leva a tripulação do submarino Nautilus para as ruínas submersas de uma antiga civilização, que muitos identificam como uma referência direta à Atlântida. A ideia de uma cidade avançada, destruída por um cataclismo, também ecoa em muitos outros clássicos da literatura de ficção científica e fantasia. Outro exemplo marcante é a obra Atlântida de Pierre Benoit, escrita em 1919. Nesta história, a lenda é transportada para o deserto do Saara, onde os restos de Atlântida são redescobertos, tecendo uma narrativa de mistério e aventura que reflete a fascinação pelo desconhecido e o misticismo associado à cidade perdida. Benoit's Atlântida inspirou diversas adaptações cinematográficas, consolidando a imagem de Atlântida como um lugar de intriga e segredos ocultos. Além da literatura, Atlântida deixou uma marca significativa na cultura pop através de filmes, séries de TV e quadrinhos. Filmes como Atlântida, O Continente Perdido, 1961, e Atlantis, O Reino Perdido, 2001, da Disney,
trazem versões animadas e live action do mito, apresentando a cidade submersa como um local de grande poder e mistério. Esses filmes combinam aventuras épicas com elementos fantásticos, explorando o imaginário de Atlântida como um reino tecnológico e espiritualmente avançado. A lenda de Atlântida, eternizada por Platão, continua a instigar a curiosidade e a fascinação de arqueólogos, historiadores e aventureiros ao redor do mundo. A busca pela verdade por trás dessa civilização perdida é uma jornada que combina ciência, história e mito, alimentando um desejo profundo de desvendar os mistérios do passado. Ao longo dos séculos, inúmeras expedições foram realizadas com o objetivo de localizar possíveis vestígios de Atlântida. Alguns pesquisadores acreditam que Platão possa ter se inspirado em eventos reais, como a catástrofe que atingiu a civilização minoica na ilha de Creta, possivelmente causada pela erupção do vulcão Terra, Santorini. Outras teorias apontam para a possibilidade de Atlântida estar localizada em diferentes partes do mundo, desde o mar Mediterrâneo até a América do Sul. Essas hipóteses, embora fascinantes, ainda carecem de evidências concretas, mantendo a lenda de Atlântida envolta em mistério. Atlântida também funciona como um poderoso símbolo cultural, representando um ideal perdido de uma civilização avançada, tanto em termos tecnológicos quanto éticos. Para muitos, a história de Atlântida é uma advertência sobre os perigos da ubris humana, a arrogância e o excesso de confiança que levam à queda inevitável. A destruição de Atlântida, de acordo com Platão, foi resultado da decadência moral e da corrupção dos Atlantes, que perderam o favor dos deuses. Nesse sentido, a lenda serve como um lembrete das consequências do desequilíbrio entre poder e virtude. Essa busca pela verdade e o significado mais profundo de Atlântida ressoam com a humanidade porque nos confrontam com questões sobre a fragilidade das civilizações e a impermanência do poder. A história de Atlântida nos leva a refletir sobre nossa própria sociedade, questionando se estamos destinados a repetir os erros do passado ou se podemos aprender com eles. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.